O grande Mikhail Tal foi um dos maiores gênios da história do xadrez, muito conhecido pelas suas partidas de ataque e os sacrifícios brilhantes. E nesse vídeo de hoje eu vou analisar junto com você uma partida do Tal, onde vai ficar bem claro um conceito que Mikhail Tal sempre usava nas suas partidas para conseguir atacar os adversários, e que de repente você pode começar a usar nas suas partidas também. A partida que nós vamos analisar, a partida que foi jogada por Mikhail Tal de brancas, enfrentando o Efim Geller, um dos grandes jogadores da época também. Alguns aqui vão dizer que eu tô pegando no pé do Geller, que o último vídeo do Fischer também foi passando por cima do Geller. E essa partida não vai ser diferente, Mikhail Tal vai conseguir um ataque destruidor aqui contra o Geller. Então vamos começar, o Tal começou jogando com E4, o Geller respondeu com E5. Cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, levando assim para Ruy Lopes. As pretas fizeram A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, torre E1. Essa é uma posição bem teórica, uma posição bem conhecida da abertura Ruy Lopes. As brancas defendem agora o peão de E4 e ameaçam bispo toma C6, ganhando o peão de E5. Por isso, o Geller respondeu com B5, veio o bispo B3, roque e agora C3. Essa é uma das ideias típicas da abertura Ruy Lopes. As brancas fazem C3 com a ideia de D4, ficando assim com um forte centro de peões. As pretas responderam então com D6, H3 para evitar a cravada do bispo em G4 e só então buscar a ruptura D4. Veio o cavalo A5, bispo C2 para não entregar o par de bispos, C5, agora as pretas tentam lutar pelo centro, lutando pela casa D4, o Tal fez D4 e agora veio o bispo B7, colocando o bispo em jogo, pressionando assim o centro. Depois desse lance, seguiu com B4. Essa é uma ideia já bem provocativa do Tal. Geralmente nessas posições as brancas jogam com D5 para assim fechar o centro e limitar a atividade do bispo de B7. Feito isso, as brancas podem pensar em um ataque na ala do rei. Com o centro fechado, as chances de um ataque na ala do rei funcionar aumentam bastante. Mas o Tal, ele fez aqui o lance B4, um lance pouco jogado nessa posição e é um lance que acaba expondo um pouco a estrutura de peões das brancas. É um lance bem arriscado de fazer, é aquele lance que é a cara do Tal. Seguiu com C por B4, C por B4, cavalo C4, agora o cavalo está muito bem colocado em C4. O Tal seguiu com cavalo D2 e o Geller faz agora D5. O Geller também é um jogador muito ambicioso, ele tenta tomar a iniciativa com a ruptura no centro, com o lance D5, tentando assim punir o último lance feito pelo Tal, o B4. E agora a posição que surge no tabuleiro ela vai ficar muito aberta, com muito contato entre as peças, onde começa a surgir vários temas táticos. E isso é justamente o que o Tal queria na partida. Depois do D5 veio E toma D5, E toma D4, cavalo por C4, B toma C4, dama por D4 e agora nós vamos chegar na posição mais importante da partida, onde vai ficar claro o conceito que eu quero te mostrar. Depois do lance dama toma D4, Geller respondeu com o bispo toma B4, que é o lance mais natural da posição. Ele toma assim o peão de B4, atacando a torre de E1. E agora? O que você faria nessa posição se você tivesse com as peças brancas? Esse é o momento de tentar entender como funciona o pensamento do Tal. Porque depois do lance bispo B4, o que a gente vai pensar? Vamos pensar em lances naturais, como de repente tirar a torre para D1, de repente tirar essa torre para E2. Torre D1 parece um lance muito natural de fazer na posição, porque depois de bispo toma B4, atacou a torre. Então a reação natural da grande maioria dos jogadores é tirar a torre de E1, assim defendendo a ameaça. E aqui que vai entrar esse conceito do Tal, que é o seguinte: você sempre deve buscar os lances mais ativos da posição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você deve criar ameaças. E esse é o principal conceito que o Tal utilizava nas partidas dele. O Tal sempre estava buscando formas de criar ameaças na posição do adversário. Então você não deve buscar lances passivos, lances que vão apenas defender a sua posição.
mas criar problemas para o adversário. Então lembre disso, você deve sempre buscar o lance mais ativo, o lance que cria alguma ameaça. Pensando nisso, será que existe algum lance diferente de tirar a torre de E1? Algum lance ativo na posição? Bom, o Tal ele encontrou a resposta para isso, porque o Tal ele não tirou a torre, ele não fez o lance torre D1. Aqui depois de bispo B4 atacando a torre de E1, Mikhail Tal faz um lance brilhante nessa posição, ele faz um lance torre B1. Praticamente ignorando a ameaça. Geller faz bispo B4 atacando a torre de E1 e o Tal ignora, criando uma nova ameaça. Esse lance do lance torre B1 não é um lance fácil de encontrar, mesmo colocando no computador, o computador demora um tempo para encontrar esse lance, só depois de um bom tempo ali aprofundando que ele começa a cogitar o lance torre B1. Depois de torre B1, atacou o bispo de B4. Mas e aí? O que acontece se tomar a torre E1? Foi isso que o Geller fez. O Geller tomou a torre de E1, só que agora vem torre por B7. E o que aconteceu com essa troca? As brancas sacrificaram uma qualidade, só que agora o preto ele precisa perder tempos com o bispo, porque o bispo está atacado. Então, ou o preto vai ter que defender esse bispo de E1, ou vai ter que voltar com esse bispo. E o Tal ele tem tempo suficiente para começar a avançar o peão de D, porque esse peão é um forte peão passado. E ele pode, junto com a torre de B7, que já está na 7ª fileira, criar ainda mais ameaças na posição. E vamos ver o que aconteceu agora depois disso. Por exemplo, lances normais da posição... Poderia surgir, por exemplo, um lance bispo A5. Aqui é um lance que ilustra bem o que poderia acontecer se o Geller simplesmente volta o bispo para A5. A ideia do Tal era seguir com o bispo A3, já criando uma ameaça. Então, por exemplo, torre E8, D6, novamente criando ameaças. Percebe que os lances do Tal sempre criam algum tipo de ameaça. E esse peão de D6 ele fica muito forte, o que compensa a qualidade sacrificada. E aqui, por exemplo, depois de D6, o Tal ele considerou o lance torre de AB8, que é um lance muito normal para tentar trocar essa torre que está na 7ª fileira. Mas o Tal ele já tinha um sacrifício preparado contra essa resposta. A ideia dele era responder com torre por F7, sacrificando uma torre inteira. Por exemplo, rei toma F7, dama toma C4 cheque, rei F8, agora D7 cheque, de repente o bispo ele entra em jogo também, torre E7 único e agora cavalo E5, com a ameaça de dama F7 mate. E basicamente o preto ele não tem defesa contra essa ameaça, ele vai ter que começar a devolver material, por exemplo, jogando o lance bispo B4, e aqui o branco ele já está numa posição ganha. Então, essa é uma variante que o Tal ele tinha visto e que de repente poderia ter acontecido na partida e ilustra muito bem essa questão das ameaças e a iniciativa que o branco tem depois do sacrifício de qualidade. Mas na partida veio o lance torre E8, assim defendendo o bispo de E1. Seguiu com D6, que é o lance mais natural, o Tal ele quer avançar o forte peão passado de D. Veio dama C8, atacando assim a torre de B7. E agora jogam as brancas o que fazer depois de dama C8. Bom, jogadores normais pensariam em tirar essa torre de B7. A torre foi atacada, você tira a torre dali. Mas o Tal, como você já sabe, ele pensa de um jeito diferente. E o Tal ele começou a pensar nesse momento como ele poderia criar ameaças. Então, ao invés dele simplesmente voltar com a torre, ele tirar a torre de B7, o pensamento dele foi: como eu ameaço algo? Como que eu consigo buscar um lance ativo, criar alguma ameaça na posição do adversário? Pensando nisso, depois de dama C8, o Tal ele faz o lance bispo G5. Que objetivamente não é o lance mais correto da posição. O lance mais forte da posição seria torre C7. E o branco tem uma clara vantagem, tem uma compensação muito grande. Mas o lance do Tal é um lance interessante e ele cria várias ameaças e coloca muitos problemas
práticos na posição das pretas. Como dizia o Mikhail Tal, né, ele dizia o seguinte, que existem os sacrifícios bons e os meus, porque os sacrifícios do Tal nem sempre eram os mais corretos, mas eles funcionavam também. E esse é um caso desses, o Tal ele fez bispo G5, criando a ameaça de bispo toma F6. E é uma variante bem interessante essa, porque, por exemplo, se joga dama toma B7, a ideia do Tal é responder com bispo por F6, já ameaçando o bispo tomar G7, ou então ameaçando até mesmo bispo por H7, seguido de dama H4 cheque. E se simplesmente tomar em F6, o preto ele pode abandonar essa posição depois de dama G4 cheque, rei H8 e dama F5. Apesar de ter muito material a menos, o Tal ele está ameaçando mate agora em H7 e não tem defesa contra essa ameaça. Então, baseado nesse motivo tático, tava o sacrifício do Tal. Só que o dama por B7 era o melhor lance mesmo. Só que o Geller não conseguiu encontrar no tabuleiro, porque depois de bispo por F6, aqui as pretas possuem um recurso que é bem difícil, né? Aquele negócio que é coisa de computador, que é o lance torre E6. Esse lance ele é muito difícil de encontrar, porque além de encontrar esse lance, ele está combinado com um próximo lance, que é o seguinte, que depois de bispo tomar G7, parece que o preto ele está perdido na posição, porque as peças estão chegando com muita força, já tem um cavalo G5 chegando, por exemplo, mas sobra agora o lance dama 7 para trocar as damas. E o branco não tem nada melhor do que permitir essa troca. Porque sempre que tirar a dama, por exemplo, digamos que jogue um dama H4, tá jogando dama por F2 cheque. Dama por F2, bispo F2, rei F2 e agora pode tomar o bispo em G7. Então existia essa defesa na posição, mas uma defesa muito difícil de encontrar na prática. E o Geller acabou fazendo contra bispo G5 o lance torre E2. O Geller ele usou do mesmo conceito do Tal, que é criar uma nova ameaça. Depois de torre E2, ele cria a ameaça de bispo por F2. Então seguiu torre C7, é claro que o Tal não vai gastar um tempo para defender essa ameaça. Ele cria uma nova ameaça, atacando assim a dama de C8. Seguiu com dama E6, tirando a dama. E agora vem cavalo toma E1, torre por E1, rei H2 e torre D8. Bom, o Geller ele foi se defendendo, apesar de não ter encontrado aquele recurso do dama, torre E6 e dama 7, que era um recurso bem difícil. O Geller ele foi se defendendo à altura dos sacrifícios do Tal. E essa é uma posição que está equilibrada, é uma posição com chances para os dois lados, mas é um caos absurdo, porque tem muitas ameaças, especialmente para o preto. O preto tem que resolver vários problemas da posição. E agora, depois de torre D8, o Tal ele faz bispo por F6. E esse é um momento importante onde o Geller ele acabou cometendo um erro na posição. Na partida, o Geller ele fez o lance G por F6 que perde imediatamente. Ele deveria ter feito dama por F6. E depois de dama por F6, a partida ela tá equilibrada. Ainda tem que achar uns lances o preto, mas poderia seguir com bispo por F6, G por F6, D7, ameaçou torre C8 ganhando, e agora teria que encontrar rei G7, para não ter a ideia de torre C8. Por exemplo, bispo F5, torre E5, torre C8, torre F5, torre D8, e agora vai entrar em um final de torres equilibrado, que vai jogar torre C8, torre D7, torre por C4, e a partida ela pode terminar em empate. Só que o Geller ele não viu essa sequência e acabou fazendo G por F6. E esse lance ele perde imediatamente por conta de torre E7. Esse lance ele define a partida, porque agora se jogar, por exemplo, com dama toma E7, que talvez o Geller tenha pensado nesse lance, o branco ele não vai tomar em E7 de forma alguma. O Tal ele tinha aqui o lance dama G4 intermediário, e daí ele pode tomar em E7 depois. Então depois do cheque, toma e está completamente perdido. E agora depois de torre E7, se não pode fazer o dama por E7, então vai acabar caindo material porque está caindo a torre em E1. Seguiu aqui então com dama por D6, dama toma, torre por E1.
E no final sobra aí um bispo de vantagem para o tal, que ele consegue converter com certa facilidade. Veio torre C1, torre F2, bispo E4, torre por A2, torre C4, A5, torre C8, rei G7, torre C7. E nesse momento as pretas abandonaram. Bom, essa é uma partida brilhante do tal e que ilustra o conceito muito importante para você conseguir atacar no xadrez, que é buscar sempre o lance mais ativo da posição. Lembre especialmente desses momentos críticos onde o tal ele busca sempre criar ameaças. E isso é algo que você pode fazer nas suas partidas, sempre buscar criar ameaças na posição do seu adversário. Bom, e se de repente você quer aprender mais sobre esses conceitos de ataque, eu quero aproveitar para te apresentar aqui o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde dentro do Chessflix você pode aprofundar os seus conhecimentos no ataque, por exemplo, com o curso do grande mestre Iago Santiago, que ele fez um curso chamado Como Atacar no Xadrez, que está aqui na seção de meio jogo do Chessflix, no acervo de meio jogo, o curso do GM Iago, que ele mostra vários desses conceitos, como a questão das ameaças, padrões de ataque, rupturas. Inclusive a partida do tal é uma das partidas que o Iago ele analisa nas aulas dele sobre ataque. Para você ter acesso ao curso do GM Iago e todos os outros materiais do Chessflix, é só você entrar para a nossa lista de espera, que entrando para a lista de espera, assim que surgir novas vagas para o Chessflix, você vai ser avisado primeiro, podendo entrar para o Chessflix com uma condição especial, bônus exclusivo e um valor abaixo do valor normal. Bom, então já entra para a lista de espera para não ficar de fora assim que surgir vagas no Chessflix. Sendo assim, galera, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, tenha aprendido mais com essa partida brilhante do Mikhail Tal. Se você gostou, aproveita para deixar aquele like aqui no vídeo e me conta aí nos comentários o que você achou, beleza? Vamos então encerrando por aqui e até a próxima.